Chegar cedo demais, ser pontual ou a probabilidade de atrasos são situações que enfrentamos no nosso dia a dia, né, gente? Todo lugar que a gente vai. Mas para os atrasados sempre sobra desculpa padrão. O trânsito, não é? As pessoas que chegam tarde são mais otimistas com o tempo e acham que sempre dá para realizar mais uma tarefa, mas levar em consideração todas as variáveis que possam afetar o plano original, tá sim, é uma característica a pontualidade. A gente precisa contar aí que realmente muitos fatores podem interferir no seu planejamento. Então, a gente vai saber dos especialistas Ramiro Soares, Master Coach, e da psicóloga Jaqueline Maia, quais questões envolvem esses dois perfis. Alguém que quer chegar sempre muito antes e alguém que sempre chega depois do horário. Preste bastante atenção, veja onde você se encaixa. Não, eu sou normal, chego na hora certa. Bom, vamos conversar sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigada, Jaqueline e Ramiro, por terem vindo. Obrigado. Prazer ter vocês aqui, é uma honra para nós também. E realmente, né, existem algumas pessoas que sempre chegam atrasadas nos compromissos, na escola, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Ela chega atrasada e as pessoas ficam esperando. Quando já tem o grupo de amigos, eles já sabem, né? A pessoa já ficou caracterizada, rotulada. Aí, chegou atrasado, enfim. O que isso significa? A pessoa ela não sabe se planejar, ela não sabe se organizar ou tem outras coisas por trás? Olá, Jaqueline. Bom, quando a gente fala quais dessas características das pessoas, é importante primeiro a gente pensar a respeito do que a pessoa pensa da situação. Então, por exemplo, quando ela vai para um evento, em qualquer situação que seja, todos os comportamentos dela, não só a questão do atrasar, do chegar adiantado, mas todas as ações dela têm por trás um pensamento. Então, a pessoa pensa, ela tem uma emoção e ela se comporta. Então, essas características que ela vai ter, ou de atrasar, ou de chegar pontualmente, ou de chegar adiantado, vai depender do que ela pensa a respeito desse evento. Então, para definir uma personalidade, só esse fator ele não é relevante, suficiente, exatamente. Então, é preciso aí um conjunto de características para definir X ou Y personalidade ou caráter da pessoa. Mas algumas características vão ser importantes para definir quais esses pensamentos. E por trás desses pensamentos existem crenças, existem alguns esquemas que a pessoa possui internamente que acaba transferindo para o dia a dia. E olha como é interessante, né? Eu adoro essa parte complementar da psicologia com o coaching integral sistêmico da Febracis. Tudo que a gente vê, ouve e sente, né, de 0 a 12 anos, quando a gente está começando a formar essa matriz de crenças e esse sistema de crenças e valores, vai determinar como no futuro a gente vai exatamente pensar com relação ao atraso ou a ser pontual, né, ao valor que a gente vai dar para essa pontualidade ou não. É comum que algumas pessoas sejam pontuais para algumas coisas e às vezes não tão pontuais para outras, né, mas tudo que a gente vê, ouve e sente vai marcar essa matriz original de sistema de crenças e valores, os valores que são passados de pai e mãe, né, e de todos que estão à nossa volta nesse período, do que é importante ou não, também vão marcar, e a partir daí, grande parte da nossa personalidade, do nosso caráter já está formado. Né? A partir daí a gente vai ou reprogramando essas coisas que foram criadas, né, no estado de origem lá atrás. E essa reprogramação pode ser por ferramentas, por técnicas, com a própria psicologia, com terapia, com coaching integral sistêmico, com processo individual de coaching, ou com treinamento, com um método CIS, com alguma coisa diferente, assim, específica. Mas o principal, por exemplo, com relação ao coaching integral sistêmico, um pouco diferente da psicologia, é que a gente foca muito no momento presente, muito em identificar esse estado atual e se isso está sendo funcional ou disfuncional para a pessoa. Na verdade, não tão diferente, né? Na verdade, são linhas diferentes para tratar a mesma coisa. Então, o primeiro ponto é isso, é observar se o atraso
é algo que está trazendo resultados ruins para a vida da pessoa, para as amizades, para o relacionamento, se está trazendo desgaste no trabalho, né? Então, e a partir desse estado atual, identificar qual é o estado desejado da pessoa e trabalhar nisso. Né? Então, é bem complementar. É verdade. O atraso também ele é uma questão cultural, não é? Que a gente sabe que os países, por exemplo, da Europa, o pessoal na Europa, eu acho que é muito difícil alguém ter nascido numa família que tinha esse hábito do atraso ou da falta de pontualidade. Os trens saem 5h27. Né? E a primeira vez que eu fui pegar um trem desse, eu falei, eu vou ficar de olho para ver se vai ser 5h27 mesmo, né? Então, 26, virou 27, o trem e sai, né? Porque a gente é brasileiro, a gente sai nada, né? E a gente fica já com esse hábito que o brasileiro, infelizmente, tem culturalmente de deixar as coisas para depois, de procrastinar, de protelar. E aí acostuma-se, algumas famílias, elas vão se acostumando a ter essa questão do atraso, levam tudo numa boa, né? E então, essa questão cultural também influencia, porque ela vai influenciar nas famílias que vão reproduzir isso nos filhos, enfim, por aí vai até que ele chega em um ponto e fala, puxa vida, eu não posso, eu tenho que mudar, porque eu estou prejudicando minha filha, eu estou levando ela atrasada para a escola, eu estou chegando atrasada em tal lugar. Então, tudo isso aí vai fazer com que as pessoas tomem uma atitude, né, de procurar ajuda muitas vezes. Todas as ações, né, principalmente ele estando no sistema familiar, vai muito dessa questão, né? Se é um problema para a pessoa, se passa a ser um problema para a pessoa, há uma necessidade de mudança. E aí, essa questão cultural, obviamente, influencia, né? Porque aí ela começa, estando dentro de um sistema familiar, onde isso não é um problema. E aí ela passa a trabalhar, a ter outros compromissos, onde tem o horário de começar e ela começa a se enrolar, né, nessa questão, ela precisa começar a fazer uma mudança de hábito. E é meio que um sofrimento para essa pessoa, porque dentro do sistema dela, dentro da forma de funcionamento dela, estava tudo ok até então. Né? E aí, aí é uma necessidade mesmo dessa mudança. E essa parte cultural, ela influencia mesmo, né? Porque ela influencia nos nossos pais, nos nossos avós. Sim. Então, o país que a gente está inserido, né, o tipo de cultura, se a pontualidade é um valor para aquela sociedade ou não. Né? Se você fala de uma sociedade, por exemplo, lá na Suíça, o valor da pontualidade ele é importantíssimo. E o país do relógio, né? Né? É o país do relógio mais famoso. Ali é considerado, e aí é considerado uma falta de respeito mesmo. Sim. Com o tempo do próximo e com os compromissos do próximo. Não é simplesmente um atraso que às vezes no Brasil tem um peso diferente. Né? Então é comum, por exemplo, minha irmã é casada com um suíço. E eu tenho uma coach que é lá da Suíça também. Então é comum que quando junta, por exemplo, uma brasileira com um suíço, que esse choque de cultura vai trazer algo a ser trabalhado. Sim. Porque é algo que dentro de um país que considera, às vezes, a pontualidade um valor não tão importante, quando chega num outro, que às vezes é um valor principal, né, vai ter um choque de culturas ali. Nesse caso aí, Ramiro e Jaqueline, os dois podem... Ou seja, o suíço, o europeu, ele em alguns casos ele pode ceder um pouquinho, até porque, por exemplo, a gente tem essa máxima assim, no Brasil de que você vai num aniversário, por exemplo, aniversário de criança, aniversário de adulto, que está marcado para 6 horas da tarde. Eu não vou chegar às 6 horas, eu vou ser o primeiro a chegar. Vou chegar umas 6h20, umas 6h30, né? Porque... é uma coisa cultural. Às vezes você fica sem graça de chegar. E está errado, na verdade. Se marcou 6 horas, a gente tinha que chegar às 6 horas. Mas ficou essa coisa cultural de que se eu chegar às 6 horas em ponto, eu vou estar sendo até como se eu estivesse errada, né, de chegar. Quer dizer, é uma questão cultural muito forte. E às vezes a pessoa chega no horário, ele é o primeiro a chegar... Fala assim, gente, nem a família do aniversariante tinha chegado, eu cheguei primeiro. Aí ele fica chateado, fica constrangido, sendo que ele está certo. Ou seja, é uma questão cultural muito forte. E aí a esposa, no caso, né, vamos supor, sua irmã fala,
Tá vendo, meu bem? A gente não precisava ter chegado tão no horário. Como é que essas relações, elas vão passar a vida inteira por aí. Mesmo que a pessoa não esteja casada com um europeu, meu marido também, ele é muito pontual. E ele fala assim, eu acho uma falta de respeito, porque as pessoas têm que ficar me esperando. Se eu marco uma reunião, só se teve um imprevisto, se eu marco uma reunião, ou se alguém está me esperando para uma reunião, eu vou chegar atrasado, quer dizer que está todo mundo esperando um engraçadinho chegar. Ele brinca assim. Então, assim, são questões muito sérias, né? É interessante quando você fala da questão do ceder, né? É importante o quê? No diálogo, quais os valores que isso tem para um e para o outro. Porque quando isso se alinha, aí eu consigo entender o lado da outra pessoa, né? E aí é chegar no meio termo, né? Eu acho legal também essa questão do tempo, porque tem pessoas que estão mais no tempo cronos, né? Aquele tempo ali. E o outro mais no tempo kairos, é o tempo de qualidade. Então, algumas pessoas têm essa questão do atraso, porque quando estão em um evento, em alguma coisa, elas estão ali inteiras, né? Elas não estão preocupadas com o tempo do outro evento, né? Não estou aqui defendendo, né? O atraso em si, mas é importante saber quais os valores que isso tem para um e para o outro, para que haja essa harmonia e ceder um pouquinho de um lado, ceder um pouquinho de outro para entrar, né? Perfeito, perfeito. E é legal como a gente está alinhado, né? Eu ia falar exatamente dos pontos que ela trouxe, que é flexibilidade e comunicação, né? E esse de ceder um pouco é isso, porque na verdade o grande segredo para os relacionamentos estão nesses dois pontos. É a flexibilidade, porque jamais duas coisas rígidas vão encaixar, porque se forem duas coisas rígidas, se você pega e bate duas coisas rígidas, vai quebrar. É o que acontece com as relações, né? Quando existe uma rigidez excessiva, para mim, o certo é isso. Para mim, o certo é aquilo. E aí briga para ver quem tem razão e fica em choque até destruir a relação. Então, a flexibilidade é o primeiro ponto. E a comunicação o segundo, porque aí a comunicação entra no seguinte: o que eu vou comunicar ao outro do que é importante ou não para mim, e o outro também, e os combinados. Eu costumo falar que é o seguinte: você tem alguns combinados que são genéricos ou que são comuns. Que aí uma pessoa gosta de sair de casa, o outro também, os dois cônjuges, os dois gostam de sair, não precisa combinar, porque eles já combinam naturalmente. Se um gosta de sair, se um gosta de carnaval e o outro não gosta, aí precisa comunicar o que é valor para cada um, né, e fazer esses combinados. Então é fundamental para poder chegar num resultado legal. Sim, né? O namoro serve para isso, né? Pra você no caso lá de Suíça e Brasil, que eu trouxe o exemplo, quando a gente marca algum compromisso com eles, aí, por exemplo, o marido da minha irmã pergunta, ele fala, mas são 8 horas do Brasil ou 8 horas da Suíça? Sim. Aí eu falo, é 8-9. Aí ele, tá. Entendeu? Ou então é 8-8. Então já tem... Aí a gente já se comunica e fala, olha, é 8-10, tá? É 8 para registrar, mas pode chegar até 10, tá? Isso mesmo. Lá em casa acontece uma coisa parecida, porque a minha irmã é casada com um holandês. E a família dele, 8-8 para a família dele, né? Então, quando a gente marcava alguma coisa na minha família, minha mãe, meu pai e tal, um almoço, 1 hora, né? Aí a gente brinca assim, não, pro meu pai e pra minha mãe, a gente fala que esse 1 hora é meio-dia. Ou então, a família da minha irmã fala, é 1 hora mesmo? Então, tem isso, exatamente, por causa dessa questão cultural, né? E essa flexibilidade que às vezes a gente acha que tem, o outro não gosta. Então, quer dizer, é tudo uma questão de diálogo, de comunicação, de respeito, né? Então, se eu for convidada para a casa de alguém que realmente é muito pontual, eu preciso chegar no horário, né? Exato. Mais do que para casa de alguém que é mais tranquilo, não, tá de boa, tranquilo, né? Porque tem gente que tá tranquilo, assim, uma coisa informal, né? Uma coisa é um compromisso informal, outra coisa é aquele trabalho, a igreja, o horário de começar, né? Então, que realmente a gente tem que ter, mas essa flexibilidade também é interessante, né? E tem uma coisa que a gente trabalha muito, é o foco na solução, em aprender com os resultados. A gente encara tudo como feedback no dia a dia, todos os resultados como feedback e o aprendizado dali para frente, porque o que a gente controla é dali para frente. Né? Exatamente desse momento aqui, ó,
né? O que passou não tem jeito. A gente pode aprender com esse passado, mas vai ser sempre daqui para frente. Então, a gente trabalha muito com foco na solução, com esse daqui para frente, com esse aprendizado. E aí, em termos, por exemplo, de comunicação, por exemplo, eu tenho uma irmã minha que uma vez eu atrasei e não consegui comunicar que eu iria atrasar. Ela ficou muito nervosa. Eu falei, então vamos focar na solução? Ela falou, então tá, então me fala agora, da próxima vez que atrasar, quanto tempo que eu espero? E a partir dali eu sei que tem que me achar depois. Aí combinamos. Então, tá combinado, quando eu marco com ela, eu falo, ó, tal hora, margem de tolerância 15 minutos, a partir daí o atrasado é que vai atrás do outro. Aí eu falei, então tá ok. Tá combinado, tá combinado. Exatamente, atrasado, né? Tá atraso, vai atrás mesmo, né? A gente vai ver alguns depoimentos que nós recebemos sobre esse assunto. Vamos ver. Fala pessoal da Rede Super, meu nome é Cláudio Silva e eu sou um camarada extremamente comprometido com a pontualidade. Sou um camarada extremamente pontual, porque eu acredito que a pontualidade é que traz a essência em todos os segmentos da nossa vida. Uma vez que eu não tenho a responsabilidade com o horário, eu não estou comprometendo somente a mim, mas também todas as pessoas que estão inseridas no mesmo contexto em que estou. Oi pessoal da Rede Super, tudo bem? Meu nome é Gilbert. Eu vou fazer agora para vocês um breve resumo de como é viver ao lado de uma pessoa que só anda atrasada. No meu caso, minha esposa, Cecília. Desde que eu comecei a namorar com ela, eu marcava de sair, de encontrar, ela nunca saía no horário. Eu esperava na porta da casa dela, talvez horas. Chegava lá 4 horas da tarde, dava 6 horas da tarde, ela tava no peraí. Eu achei que quando a gente casasse, iria melhorar. No dia do casamento ela não chegou atrasada porque alguém pegou ela, vestiu ela, maquiou ela, colocou ela no carro e deixou na porta da igreja. Aí ela chegou no horário. Depois disso, é só atraso. Sempre que eu quero sair com ela, eu tenho que mentir no horário. Por exemplo, se eu tenho que estar lá no estabelecimento 8 horas, eu falo com ela que 6 horas eu tenho que estar lá. Olá, Rede Super. Meu nome é Cecília de Oliveira. Quem me conhece já sabe que eu só ando atrasada. Eu atraso para tudo, para ir para o trabalho, para viajar, para levar minha menina na escola. Teve algumas situações, por exemplo, o casamento dos meus irmãos, os 2 irmãos. Eu não consegui chegar no horário, eu era madrinha do casamento. Quando cheguei, os padrinhos já tinham entrado. Na formatura da minha filha, tentei me organizar o dia todo. Quando fui ver, quase que eu perco a formatura. Cecília. É bom que a gente ouviu os dois, né? Ouviu o marido e ouviu a esposa. Obrigada pelos depoimentos aí. O Cláudio parece um locutor, né? Com aquele vozeirão. Gente, é muito interessante, né? A gente vai fazer uma pausa agora, Flávia? Ou vai continuar agora e depois a gente... Pode continuar. Bom, então a gente realmente vê o que a Cecília pode fazer. Antes de vocês falarem, fala da minha irmã também. Vocês estão falando de irmã aí, né? Eu tenho uma irmã que, apesar de morar há 30 anos nos Estados Unidos, ela até hoje não aprendeu a ser pontual. Claro, com o trabalho ela é pontual e tudo. Mas ela também quase perdeu a própria formatura, quando ela ainda estava no Brasil. Quase perdeu a própria formatura por causa de atraso. E no meu casamento, ela é madrinha também. No caso da Cecília, eu falei assim, olha, se a gente for, os padrinhos forem entrar, você não tiver chegado não, vou te esperar. Nós vamos entrar sem você. E ela chegou assim, ó, já ia começar a entrar todo mundo. Ela chegou em cima da hora, conseguiu chegar no horário. Mas ela também já perdeu alguns eventos por causa disso. O que é essa pessoa que tem esse hábito? Como a Cecília falou, quase perdeu a formatura da filha, chega na escola atrasada, enfim. É um hábito que está muito enraizado, arraigado nela, né? O que ela tem que fazer? Procurar ajuda? É sempre bom. Se isso causa um prejuízo para ela, né, para as pessoas que estão ao redor dela, é importante que ela procure uma ajuda e trabalhe algumas técnicas, algumas coisas. É interessante quando, né, nos depoimentos, o quanto que eles falam das crenças dele em relação à pontualidade ou ao atraso, né? Uhum. E até das técnicas que o marido arrumou para poder conseguir lidar com isso, né? Uhum. Com o atraso da esposa. Então, ele fala, no primeiro, fala muito sobre a responsabilidade, eu tenho que ter um compromisso comigo e com as outras pessoas. Uhum. Então, isso diz do que ele pensa a respeito dele ser pontual. Uhum. Então, para ele, uma pessoa que chega atrasada é uma pessoa irresponsável, por exemplo, né? Uhum. Mas isso está onde? Na mente e nos valores dele. E aí ele acaba transferindo isso para as outras pessoas. Então, se chega o colega 5 minutos depois do horário, o que ele vai pensar dessa
pessoa é um irresponsável, né? E quando para a outra pessoa, ela já tem um outro valor a respeito disso, né? Não necessariamente ser irresponsável. E aí a questão das técnicas funcionam bastante. Eu já utilizei disso também, principalmente eu tenho um irmão que vive também nesse dilema. E aí Nós só estamos falando dos irmãos, né? Entra família, amigo, vai entrando todo mundo, né? E aí eu sempre faço isso com ele. Eu tenho que chegar em um horário, eu falo, e eu já calculei assim, quanto tempo que mais ou menos ele atrasa. Então, entre 30 e 40 minutos. Então, eu coloco esse tempo antes e falo, olha, tem que chegar em tal horário. Já coloco esse tempo acrescido para ele poder chegar no horário. Eu já estou falando do irmão, mas eu até comentei aqui antes de começar o programa que é um hábito familiar, né? Que contra o qual eu luto a vida inteira para não chegar atrasado, porque é um hábito. Se você relaxar, até conversei com a Meire, que é da Febracis também, que é minha coach, um dia eu falei assim, Meire, não é possível, parece que o cosmos conspira né? para eu... Porque tem dia que assim, esse programa, igual ela falou ali na formatura, esse programa tá tudo programadinho, não, hoje eu vou chegar com o tempo, alguma coisa acontece assim, previsivelmente para te atrasar. É muito interessante, eu brincando com ela, né? Aí ela falou, não, a neurociência explica. A neurociência tem explicação para isso, Ramiro. E é interessante o seguinte, num primeiro momento, o mais importante é buscar ajuda mesmo. Toda vez que você percebe que algum resultado na sua vida não é o que você queria que fosse. Porque se você já soubesse como ter o resultado que você queria, você já estava tendo. Você já ia estar colhendo os frutos daquilo ali. E é interessante que é o seguinte, eu gosto de usar metáfora e parábolas. Então, por exemplo, quando ninguém chega e tenta construir um foguete para Marte sozinho da cabeça dele, achando que vai conseguir. Mas as pessoas ficam tentando mudar comportamento, tentando mudar coisas que às vezes tentaram uma vida inteira até aqui, não conseguiram, independente da idade que estejam, e continuam tentando. Então é importante a gente buscar ajuda mesmo, né, de um profissional, de ferramentas técnicas, buscar qualquer tipo de ajuda que possa trazer um conhecimento novo e um resultado novo. Né? Com relação a essas estratégias, né, e eu percebi um pouco ali o seguinte, a fala dos dois primeiros era uma fala um pouco mais acelerada, então mostrando talvez um perfil comportamental um pouco mais dominante, um pouco mais de resultado, de ação, uma coisa, né, que a gente nasce com esses perfis comportamentais. E a fala da esposa era mais lenta, ela falando. Então, assim, no próprio ritmo de cada um, você vê que já tem um relógio biológico na fala e na forma de se expressar, no tônus da voz ali, você percebe traços de um perfil comportamental diferente. O que é importante sempre? A gente fazer uma análise precisa da realidade. Porque toda vez que eu fantasio demais a realidade, ou o que a gente chama, né, de prepotência, eu acho que eu vou conseguir fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então eu programo o meu dia todo bonitinho, faço uma agenda programada sem intervalo para nada, sem intervalo para imprevisto. Né? Vou pegar o meu exemplo hoje para vir para o programa. O meu perfil é influente e estável. O estável é um perfil comportamental mais lento um pouco, ele é mais para estável do que para acelerado. Então, eu me programei para chegar a uma. E aí eu cheguei com 20 minutos de atraso da minha programação, mas ainda 40 minutos antes do horário que estava previsto para a gente estar aqui. Né? Então, foi uma programação que eu mesmo incluí. O ritmo que eu sei que eu levo, o ritmo que eu levo para aprontar, o fato de estar chovendo, o fato de... Eu pus uma margem grande. Sim. Ainda mais porque a pauta era atraso, né, filho? Eu não vou querer virar a pauta do programa, né? Não aparecer e virar... Mandar recado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.